Oi, pessoal! A nossa conversa de hoje é sobre constelação familiar. Mas antes de começarmos a conversa, eu tenho que dizer algo especial hoje. Quem me acompanha aqui sabe que todos os meus podcasts são feitos para você que se interessa por assuntos variados, gosta de uma boa conversa, caseira, informal, cheia de erros, minhas risadas um pouco exageradas, com zero edição, enfim. Mas hoje eu vou pedir licença a todos vocês que nos ouvem e vou dedicar esse podcast especialmente à minha irmã Mariângela, Mari, a famosa tia Mari, a vovó Mali. Sabe aquela pianista de parar o salão? Aquela que todo mundo para ouvir, que você percebe que ali tem algo a mais? Pois é ela. A tia Mari construiu a sua carreira espalhando música e educação musical para crianças, jovens e adultos há 50 anos. E contando, na Escola Clave de Sol, em Itabuna, no sul da Bahia. O dia em que esse podcast está indo ao ar, dia 14 de agosto de 2021, é o dia em que todos nós de sua família e todos os que amam a tia Mari estaremos comemorando os seus 70 anos. Parabéns, tia Mari, parabéns, minha irmã, e muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida para você. Tá bem? Então é isso. Bora falar de constelação familiar. E quem vai nos conduzir nessa viagem e nos explicar se a constelação familiar é uma terapia, é um método, é uma técnica, é uma arte, um processo ou até mesmo uma ampliação da consciência é a mediadora e consteladora Gabriela Asmar. A Gabriela é advogada e tem aplicado a mediação ao longo de sua carreira e se dedica à resolução de conflitos em vários cenários, desde escolas em áreas conflagradas, a famílias, empresas familiares e também em empresas multinacionais. Gabriela, bem-vinda ao Fala com Lori, e eu já vou começar quente te dizendo o seguinte: o mundo não cabe numa tabela de Excel. Você lembra dessa frase? Essa é uma frase que eu falo desde a minha juventude, quando eu tinha que lidar com muitos engenheiros. Então, sempre foi um prazer lidar com os engenheiros, mas eu precisava falar de outras coisas também, que não cabiam no Excel. E você continua usando essa frase falando de constelação familiar. Especialmente na minha constelação familiar. Na minha família eu também uso essa frase. Caramba! E dá um resuminho, assim, antes da gente entrar no assunto. Por que você gosta de repetir tanto essa frase? Porque a gente está tomando consciência, a gente enquanto humanidade está acessando níveis cada vez mais profundos da realidade que nos permeia, da lei natural. Eu não falo de nada inventado, eu não falo de nada que seja dependente de uma cultura específica, mas sim daquilo que nutre a vida sobre a Terra. Então, não dá para a gente voltar atrás, não dá para a gente querer super simplificar a ponto de perder o melhor que a nossa geração tem a agregar na história da humanidade. E esse crescimento eu vi, especialmente na minha área, de trabalho da vida inteira, que é resolução de conflito, eu vi esse crescimento primeiro na mediação, que foi a primeira metodologia a incluir o que a gente chama de pauta subjetiva nas negociações, mesmo negociações de big business, e depois, o próximo grande passo eu encontrei na constelação. E a constelação é utilizada em ambientes os mais diversos possíveis. Então, a resolução de conflito, que a gente liga mais a um tema jurídico, é só uma delas. Mas, enfim, o primeiro a realmente difundir uma metodologia para a gente poder acessar essa nova camada de conhecimento que a constelação traz à tona foi esse alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu em setembro de 2019. Por acaso eu estava num curso
da organização dele no dia em que ele faleceu, uma coisa bem impactante. E ele, quando ele começou a trabalhar da maneira que veio a se chamar constelação, em alemão, o nome que ele deu foi Familienstellen, que quer dizer colocação familiar. Ou seja, é muito mais o que a gente diria em espanhol, ubicación, né? Um lugar relativo a outros lugares que o circundam. Muito mais isso do que uma relação com estrelas. Mas quando houve a primeira tradução para o inglês, foi traduzido como constellation. E a constelação, não é que esse nome esteja errado, porque quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, o que caracteriza uma constelação é exatamente essa posição relativa de uma estrela no seu conjunto. E é isso que é a base da metodologia. São lugares relativos que trazem uma informação sobre o padrão relacional daquele grupo. Já que você está falando de padrão relacional, então, eu queria te perguntar sobre conflito. O que caracteriza o conflito? Quando é que esse padrão relacional ele sai da normalidade, digamos assim, e entra numa área complicada? Lori, eu vou me permitir dar até um passo mais para dentro, tá? Porque quando a gente pensa conflito, né, a maioria das pessoas já relaciona isso com uma briga entre 2 ou mais seres humanos. Verdade. Né? Ou até entre animais que estão brigando por conta de um recurso escasso qualquer. Né? Verdade. Mas a gente sempre pensa num indivíduo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? 2 ou mais. Né? Sim. Mas se a gente for para dentro, no nível celular do nosso corpo, né? Conflito é tudo aquilo em que é todo fenômeno no qual tudo que trabalhava junto em prol da sobrevivência começa a trabalhar separado e aí a vida é colocada em risco. Então, quando a gente começa a entender o fenômeno da multiplicação celular, né, um câncer é uma mutação de um padrão vibracional de uma célula que decidiu não colaborar com a função do órgão a qual ela originalmente pertencia. E é exatamente isso que acontece em todos os outros níveis que a gente for observar. Se a gente está olhando no nível celular, a célula que deixou de colaborar, ela se torna um problema para o organismo. E se o problema cresce mais do que o padrão saúde, né, que são as células saudáveis, que muitas vezes vão lá e resolvem enquanto aquilo ainda é pequeno, beleza, né? Muita gente chega a ter células cancerígenas ao longo da vida e nem fica sabendo, porque o seu corpo foi lá e resolveu o problema antes de você sentir um sintoma. Né? Agora, se você não cuida a tempo, a coisa cresce a ponto de botar em risco todo o resto do sistema. E isso é igualzinho ao que acontece com uma fofoca, seja numa reunião de família, seja no corredor de uma empresa. E isso me lembra também uma frase sua. Você, aliás, é uma frasista de primeira, porque eu fui assistindo algumas coisas e fui anotando, e tem uma que encaixa exatamente nisso que você acabou de falar. Você fala assim, em qualquer relação, quem menos põe é quem mais fica insatisfeito. Porque quando você recebe demais, você desvaloriza o que recebe para poder respirar no sistema. Não é isso? Exato. Não, até porque é muito parecido com uma pessoa que tem uma perna quebrada, como eu já quebrei o pé várias vezes, eu posso falar de cadeira. Quando você quebra uma perna ou um pé, enfim, você deixa de poder andar com um dos lados do seu corpo, o outro lado fica sobrecarregado, mas fica forte. Só que o lado que não andou por um tempo, dependente do lado que andou, atrofia. Então, se essa atrofia é revertida a tempo, em algum momento você iguala a conta. Volta ao normal. Ok. E é bom que você tenha 2 pernas, porque eventualmente você pode precisar daquela que temporariamente não pode trabalhar. Né? Da mesma forma que se a gente pensar nos rins, por exemplo, ou nos pulmões, né? Seja lá o que quer que a gente tenha mais de um propositalmente 2 no corpo. Né? E aquele que atrofia se sente muito mal. É muito agonizante, ainda que seja inconsciente, você se sentir aquém do seu bando. Você quer devolver.
E o que é lindo no ser humano é que a gente não tem só uma maneira de contribuir. A gente tem infinitas maneiras de contribuir. Mesmo uma pessoa acamada, completamente imobilizada, ela de alguma forma tem um papel no grupo ao qual ela pertence. E ela precisa exercer a grandeza dela, exercer o motivo pelo qual ela veio para esse mundo, dentro da potência que aquele lugar proporciona. E aquele lugar é único. Quando é que a visão do que está fora do lugar começa a aparecer, se é que eu posso dizer isso? A gente pode dizer que a constelação, se eu for falar bem didaticamente, assim, em termos Sim. de procedimento, Sim. quando o cliente chega para uma constelação, o constelador normalmente não faz a menor ideia de qual é o assunto que o cliente quer ver. Tá? Tem consteladores que conversam antes com o cliente, outros não. O cliente chega e você vai fazer uma mínima anamnese. Quanto menor, melhor. Ok. Para saber exatamente o que o cliente veio buscar, o que ele quer ver, né? O que incomoda ele. Né? Aí a gente vai ter muitas maneiras de circundar o essencial da questão que está incomodando o cliente. A gente precisa entender, a constelação não é uma bola de cristal, a gente precisa entender exatamente qual é o ponto que o cliente está pronto para ver. E isso não é um julgamento, né? E aí a gente tem técnicas para trazer à tona esse essencial. Entendido o essencial pelo constelador, o constelador vai mapear quais são os elementos mínimos desse essencial. Então, por exemplo, se você chega dizendo que você... Vou contar da minha primeira constelação, tá? Beleza. A minha primeira constelação foi para o pânico de falar em público, né? Como vocês podem ver. Esse é um bom pessoal. Exemplo. A minha Gabriela, Olivia Ok. Osmar, isso foi em 2007, e foi quando eu decidi viver de mediação, e a única coisa que pagava no mercado de mediação, que era inexistente naquela época, era dar aula. Okay. Quando eu comecei a ter que dar muita aula, e você tinha esse bloqueio, né? Bloqueio mais ou menos, né? Porque eu estava com medo, vai com medo, estava com dor de cabeça, vai com dor de cabeça. Eu nunca parei por causa disso, mas eu chegava em casa arrasada. Te custava muito? Muito, muito. Era como assim, você correr uma maratona com a perna quebrada, sabe? Para mim era essa sensação. Ninguém nunca notou, mas eu notava. Claro. E eu falei pro meu marido, eu vou morrer se eu tiver que fazer isso por muito tempo dessa forma. Claro. E aí me falaram dessa metodologia nova, que eu nunca tinha ouvido falar, e eu fui de olho fechado, né? Fui sem fazer maiores perguntas. E aí eu contei para a consteladora, ela me perguntou o que eu queria constelar, eu falei, eu quero superar o meu medo de falar em público, e ela botou uma pessoa representando a Gabriela e uma pessoa representando o medo. Ela só fez essas perguntas e essas pessoas nunca me viram na vida antes, nem depois. Ou seja, foi uma nano-anamnese, né? Total. Né? E esse é o ideal. A pessoa que me representava começou a descrever o que eu sentia no corpo. Eu falei, bom, isso é bruxaria, porque eu não falei isso nem para a consteladora. Né? Era a dor de cabeça, a mandíbula travada, a boca seca, o coração disparado, enfim. Né? Eu falei, meu Deus do céu, como esse ser humano sabe disso? E a pessoa que representava o medo virou as costas, ela botou um de frente para o outro, o medo virou as costas e saiu do campo, saiu da sala. E disse assim, eu não existo. Eu falei, bom, então eu vou para um psiquiatra, porque realmente eu tô maluca, porque então não é possível. Bom, aí a consteladora começou a me fazer perguntas sobre algumas questões da minha família, e eu fui respondendo. Normalmente as perguntas são sobre traumas, sobre situações difíceis, enfim. E aí eu fui respondendo e ela foi colocando outros representantes no campo. E no final... De acordo com as suas respostas. Exato. Ok. E tenho que abrir um parênteses. Se eu fosse passar 30 anos em terapia tradicional para falar do meu medo de falar em público, eu passaria pelo menos 20 falando do meu pai. Ok. Porque o meu pai era um brilhante orador e eu tinha muito amor pelo meu pai, muita admiração, mas eu não queria nem imaginar ser parecida com ele profissionalmente. Ok. Porque ele era um advogado de litígio. E eu sempre detestei briga. Eu sempre trabalhei pelo anti-briga, né? Para resolver. Então, eu imaginava que seria... Que história, hein? Né? Não quero parecer com meu pai.
o que também é constelável, mas isso é outro assunto. E aí, ao mesmo tempo, ele era um orador super, hiper fantástico. outstanding, né? Totalmente assim, fora do padrão. Excepcional. E aí, a história era toda sobre a minha mãe, a relação entre a minha mãe e a minha avó, que eu mediei desde bebê. E isso nunca nunca pela cabeça. Meu pai nem apareceu na história. Eu nunca diria que a minha avó tinha tanta influência sobre o meu comportamento quanto eu vi ali. E o que é mais lindo, né? Você sai dessa experiência, né? Claro que isso varia um pouco de constelador para constelador, mas normalmente você sai com uma gratidão, porque mesmo essas pessoas que, entre aspas, te travaram, você vê com muita clareza que foi por amor, que era o melhor que elas tinham para dar, que era uma estratégia de sobrevivência delas, que elas queriam passar adiante para proteger, né? Naquilo que elas podiam dar. Sim, dentro do limite delas. Exatamente. Então, aí voltando aqui para o nosso passo a passo, né? Do momento em que a gente coloca no campo os primeiros elementos, e esses elementos começam a demonstrar um comportamento, o constelador vai entendendo o que está acontecendo, eventualmente vai acrescentando ou até retirando elementos do campo, até que fique claro aonde está o emaranhamento. Emaranhamento é a palavra que a gente usa para falar o nó, o X da questão. Eu tenho uma curiosidade, pode ser uma pergunta um pouco engraçada, mas eu não vou deixar de perguntar isso para você. Eu queria falar de redes sociais, Gabriela. As redes sociais são vínculos que criamos virtualmente, né, com pessoas que conhecemos muito bem, às vezes, nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, mas também com desconhecidos que nos acompanham, que nos seguem, que sabem um pedacinho de nossa vida, mesmo que seja somente aquele pedacinho que a gente quer que seja visto, né? Isso é típico. Numa sessão, ou numa reunião, ou num workshop, constelação familiar, hoje em dia, isso também é analisado, essas relações virtuais, esses posicionamentos virtuais? Não há julgamento na constelação, né? Então, o constelador ele tem uma obrigação ética, né, de entrar sem julgar. Então, quando você fala esse posicionamento é visto, eu tenho muitas respostas para te dar, né? Visto como? Se isso for um percebido, né? Se isso for um elemento essencial daquela constelação, isso virá à tona. Então, eu estou imaginando, tratos a bola aqui, estou imaginando uma situação na qual, por exemplo, uma pessoa que... uma briga de política, por exemplo, que dividiu muitas famílias, muitos amigos. Então, por exemplo... eu não diria que o posicionamento nas redes sociais vai vir a constelação. Pode até vir, né? Dependendo de caso a caso. Mas o que vem é o porquê que essas pessoas, né? O porquê ou o para quê que essas pessoas que têm uma relação, um vínculo tão forte de família, se envolveram em algo que os coloca em terrenos opostos. É muito mais profundo do que o que se diz. É o que te move a dizer, entende? Entendo. Isso é muito mais essencial do que as palavras em si. Mas o que é bacana também a gente vê, em muitas outras circunstâncias, é que você constelando uma pessoa de um sistema, todo o sistema fica melhor. Porque se a gente voltar lá naquele primeiro conceito de lugares relativos, quando num sistema que está bagunçado, que tem alguém fora do seu lugar, ou muitos alguém fora dos seus lugares, se uma pessoa vai mais perto para o seu lugar, todo o sistema está mais perto do seu lugar. Entende? Entendi. É quântico, mas é muito simples de entender. Se você está melhor, tudo que é relacionado a você está melhor. E tem uma frase do Jung que eu adoro, que é mais ou menos assim: o inconsciente governará a sua vida até que seja trazido ao consciente. E você chamará isso de destino. Legal. Então, enquanto a gente não consegue olhar para o nó inicial, a gente não consegue desatar. E aí a gente começa a criar nó atrás de nó, tentando sempre uma saída para algo que estava ali disponível desde que pudesse ser visto.
A porta sempre esteve aberta. Exatamente. E aí vem uma compreensão muito linda que eu trago numa frase de Isaac Newton, que Isaac Newton foi o primeiro grande cientista ou o último grande mago, né? Como a gente queira, por que ângulo a gente olhe, né? Foi um grande homem de qualquer maneira. Com toda certeza. E ele dizia assim: eu só pude enxergar mais longe porque subi nos ombros de gigantes. Eu fico emocionada. Não, é fantástico. Então, assim, a gente só pode ser o que a gente é e ocupar o nosso lugar no mundo com a nossa grandeza a serviço da vida, não apenas da nossa, mas de todos aqueles a quem a gente veio para servir e ser servido, quando a gente consegue receber tudo que os nossos ancestrais viveram e morreram para chegar até nós, e a gente consegue receber isso com amor, mesmo que foi difícil, porque isso é parte essencial das nossas forças. A gente só é forte quando a gente superou as nossas fraquezas. Desculpa, fiquei até sem voz. Imagina. E então, é essa superação que traz a nossa grandeza à tona. Então, é graças a tudo isso que a gente é quem é e pode fazer o que pode. Quando a gente consegue chegar nesse nível de compreensão, aí a gente pode receber tudo e fazer algo de bom com isso. Esse é o propósito de estar vivo. Segundo, trazendo aqui uma equação matemática, só para a gente finalizar, porque essa eu acho que é divina, e isso foi, né, trazido à minha consciência pelo Matthias Varga von Kibet, que é esse criador das estruturais, e ele fala assim, a vida, né, é uma grande sequência de Fibonacci, que é uma equação que permeia as maiores explicações da vida como ela é no mundo tangível, né? Sim. E quando a gente traz isso para a constelação, isso faz muito sentido, né? A gente literalmente é a diferença que a gente faz entre... Bom, eu não expliquei a equação de Fibonacci, daqui a pouco eu explico, mas enfim. Vou explicar, vai fazer sentido. A equação de Fibonacci, ela começa com o número 1, depois, né, o número 2, o terceiro número da sequência é, obviamente, o 3, porque o soma de 1 com 2. O quarto número é o 5, porque é a soma dos dois que lhe antecederam, né, o 3 e o 2, e assim sucessivamente. E isso vai ao infinito. Então, essa equação, que é o que explica desde o tufão até o caracol, ela também explica o nosso papel, o nosso propósito na vida. É arrepiante isso, hein? Pois é, né? A gente é literalmente a soma dos dois que nos antecederam, né? Um óvulo e um espermatozoide. E o que a gente faz com a nossa vida tem um impacto direto em todos aqueles que vão nos suceder. A gente é a diferença que a gente faz no mundo, que só existe quando a gente recebe tudo o que os nossos anteriores trouxeram até nós. Entendi. É isso. Fantástico. Isso é constelação. Esses últimos minutos, se nosso podcast fossem somente eles, já teria valido, posso te falar. Por isso que eu deixei por último. Você é incrível. Tô brincando, não foi ensaiado, nem foi premeditado. Não. Obrigado, inclusive, por sua emoção. Mesmo, de verdade. Você quer dizer mais alguma coisa importante que a gente ainda não falou? Fique à vontade para dizer ou se despedir de quem está nos ouvindo até agora. Eu vou trazer uma frase do Bert Hellinger que para mim é da maior inspiração. Posso trazer duas? Claro. As duas que mais diferença fizeram na minha vida. Manda. Se eu sou frasista, quem sou eu perto de Bert Hellinger? A baronesa de Tararé. Bom, mas vamos ao mestre, Bert Hellinger. Vamos. Ele dizia assim, o grande espírito, e ele fala de grande espírito porque ele não quer atrelar nenhuma religião, né? O grande espírito se move em apenas uma direção, que é a de trazer para a união o que estava separado. Incrível. Ou seja, assim, conflito faz parte de um caminho rumo a uma união inevitável, né?
por bem ou por mal. Sim. Com mais dor ou com menos dor, Sim. o caminho é esse. E a outra frase dele, que fez muita diferença na minha vida, é assim: quem carrega a cruz dos outros não tem forças para fazer o bem. Mas aquele que carrega a sua própria cruz, a sua culpa e o seu destino, isso o fortalece e permite que faça com o que recebeu algo de bom. Perfeito. São duas frases que resumem bastante um assunto tão vasto, tão encantador, tão mágico até, e tão real, né? Tão humano, tão próximo da gente. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu agradeço imensamente. Falar mais o quê, gente? É isso. Gabi, muitíssimo obrigado. Boas constelações. Bom descanso. Para você também. E muito obrigado a você que nos ouviu até o final dessa conversa incrível. Até a próxima, pessoal. Tchau, Gabriela. Beijo. Beijo. Tchau. Até breve. Até breve.